Olá, muito boa noite. Boa noite a todos. Recentemente, o presidente Jair Bolsonaro sancionou novas regras para prevenir o superendividamento dos consumidores. É uma norma que altera, inclusive, o Código de Defesa do Consumidor e o Estatuto do Idoso. Sancionada com vetos, o texto é resultado de um projeto de lei aprovado por deputados e também pelos senadores e pretende, a partir de agora, dar mais transparência aos contratos de empréstimos e impedir condutas consideradas abusivas. De acordo com o governo federal, essa medida é necessária para uma retomada gradual da economia, principalmente para quem sentiu os impactos da pandemia da Covid-19. Para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe aqui no Band Entrevista o juiz de direito Marcos Pagan. Gentilmente nos atende. Doutor Pagan, muito boa noite. Obrigado por atender o Band Entrevista. Tudo bem? Olá, Cláudio. Boa noite. Boa noite também, Israel, e a todos os amigos da Band Vale. Um prazer estar aqui. Doutor Pagan, a grande questão é: quem são os superendividados? Essa nova lei atinge quais pessoas? Já que nesse momento é um momento delicado para todo mundo, tem muita gente com dívida até por conta da pandemia, mas quem é o superendividado que a lei determina e atinge? Cláudio, a lei foi proposta e pretende alcançar a todos que estão numa situação de superendividamento, né? Mas principalmente ele tem alguns focos, o idoso, aquele que tem um crédito consignado, aquele também que se perdeu, não conseguiu se controlar na pandemia ou fora dela. Então, todos aqueles que estão numa situação, ele não tem direcionado a uma pessoa específica, embora a gente tenha percebido que a lei tente proteger mais o idoso ou aquele que é considerado vulnerável. Doutor Pagan, a gente pode considerar que essa lei ela ganha um pouco mais de relevância quando a gente consegue medir os impactos, principalmente da pandemia, em quem está já endividado, doutor? Sim, vai ter esse efeito, né, principalmente para essas pessoas que, como eu disse, não se planejaram, né, acabaram, por impulso, também contratando esses empréstimos de uma forma inadequada e que agora eles não conseguem para conseguir pagar. Eles têm um problema relacionado à sua própria sobrevivência. A lei fala isso expressamente, reserva uma parte para que a pessoa natural ela possa pagar sobreviver, né, e fazer também até uma renegociação, se for o caso. Agora, o crédito consignado foi o grande vilão para muita gente que aí consegue um dinheiro rápido, tem a garantia de um desconto em folha, então esse dinheiro vem rapidamente. Essas pessoas são as que acabaram ficando mais vulneráveis nessa situação, doutor Pagan? Sim, essas também, né? Mas principalmente elas, porque são pessoas cujas instituições financeiras e essas operadoras de crédito têm um interesse muito grande, né, Cláudio? Justamente porque sabem que tem uma folha de pagamento, ou seja, uma certa garantia. Eles podem fazer o desconto direto na fonte. Então, essas pessoas, elas tiveram uma situação de muito assédio, muitas delas se perderam, não souberam se administrar, às vezes pressão da família, às vezes situações emergenciais, e às vezes até cláusulas abusivas, né, que nós também verificamos práticas comerciais de assédio, de abordagem inadequada, e foi todo esse contexto que a lei tentou buscar, né, de tal forma a conseguir equalizar, dar mais segurança jurídica a essas situações de superendividamento. Doutor Pagan, quais os principais pontos de proibições agora para os fornecedores de créditos, para a gente explicar para quem está nos acompanhando hoje, doutor? Bem, Israel, o Código de Defesa do Consumidor foi modificado lá no início, que tem o que a gente chama de princípios, né, princípios das relações de consumo. Então, agora, como isso tem um interesse muito grande para a sociedade, e agora é um direito básico do consumidor ter práticas de crédito responsável. O que quer dizer isso, né? Todos os operadores, todos os envolvidos, né, nesses contratos precisam agir de boa fé. Nós precisamos também de educação financeira e de prevenção e tratamento dessas situações de superendividamento. Isso quer dizer que o Estado, né, por meio das suas políticas públicas, vai promover cursos ou promover algo para que essas pessoas consigam entender melhor e se tornarem mais
mais educadas. Também há cláusulas contratuais, o código foi modificado para definir algumas cláusulas contratuais que agora passam a ser expressamente abusivas, né, principalmente quando não permitiam que o endividado fosse ao Poder Judiciário. Bancos, financiadoras e empresas agora precisam informar de um modo mais efetivo, mais claro, todos os encargos que incidem sobre essas ofertas de empréstimo, no momento, inclusive, da contratação. Há também algumas regras a respeito de propagandas, de abordagens, né, alguns assédios, propagandas que às vezes diziam, olha, não pode ter nós vamos dar o crédito a você mesmo sem acesso ao SPC ou outros órgãos de crédito, isso passou a ser proibido. E também na hora da contratação, nós tínhamos alguns prepostos, né, eram chamados para atuar em locais onde as pessoas estavam fazendo compras. Agora nós temos regras específicas também a isso. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, porque nós vamos dar um rápido intervalo comercial. Band Entrevista volta em instantes, falando sobre as novas regras do superendividamento em todo o Brasil. Novas regras para quem está endividado em um dos piores momentos do cenário econômico brasileiro. Hoje o Band Entrevista conversa com o juiz Marcos Pagan, que explica as novas regras impostas pelo governo federal. Nicolini. O senhor falava, doutor Pagan, da questão de propaganda abusiva. Isso vale para aquele tormento do celular também, que às vezes muitas empresas ficam fazendo em cima, principalmente de aposentados, pessoas às vezes de mais idade? Sim, Cláudio, essa é uma preocupação expressa, inclusive, a da lei, não é? Mas nós tínhamos uma situação já na Lei de Proteção de Dados e também no próprio Código de Defesa do Consumidor, tentando proteger a intimidade, a privacidade, que é um direito constitucional, né? Então, a lei também está atenta a isso, principalmente em relação à abordagem, mas há outras formas também no nosso regramento jurídico, no nosso direito, para coibir esse tipo de conduta, que é considerado uma prática comercial. Hoje nós temos também um serviço muito interessante, que é o serviço do Não Perturbe, oferecido aí pelos PROCONs, né? E também outras formas tecnológicas, inclusive, para bloquear alguns contatos. Mas é bem frequente isso, às vezes uso de robôs, e essa situação tem que ser objeto de uma atenção das políticas públicas, porque é algo que realmente está afetando até mesmo o humor, né, das pessoas e a sociedade em geral. Doutor Pagan, durante a pandemia da Covid-19, concessões foram feitas, né? Esse novo normal que a gente comenta sempre. Uma empresa hoje, ela pode reduzir as suas dívidas perante uma negociação ou não? Está fora de cogitação isso, doutor? A lei foi expressa para definir aqui a lei do superendividamento para a pessoa física, né? A gente chama de pessoa natural. Então, essas disposições da lei estão previstas aí para a pessoa física. Mas você tocou num ponto muito interessante, Israel, porque hoje, inclusive com a pandemia, a pessoa física se tornou uma empresa, né? Então, hoje nós temos aquelas pessoas que, inclusive, algumas informais, outras não, né? Mas elas se tornaram uma empresa e, às vezes, ela atua como uma empresa no ramo comercial, mas as dívidas e as operações financeiras estão na pessoa física. Se estiver no nome da pessoa física, ela pode sim se valer da lei. Nós temos aí normas a respeito de uma renegociação. Algo muito interessante e que vai trazer benefícios para toda a sociedade. Agora, se for uma pessoa jurídica, né, formalmente estabelecida como pessoa jurídica, ela tem a lei de recuperação judicial e de falência, que pode dar a ela um fôlego aí. Agora, as pessoas que estão endividadas devem inicialmente procurar uma negociação com as empresas diretamente, procurar um acerto para se estender a dívida, se diminuir o valor, já entrar com essa questão da nova lei do superendividamento. Qual a dica para o pessoal, doutor Pagan? O ideal é que se valha dos meios, dos canais que nós temos aí, são diversos, os próprios PROCONs, né, que agora vão ter que tratar dessa questão, já estão tratando, mas de um modo, inclusive, mais técnico, a própria lei fala que o consumidor, o endividado, vai ter também que se propor a não fazer mais dívidas, né? Mas ele pode procurar não só os órgãos de defesa do consumidor, nós temos o consumidor.gov, que sempre falamos, é uma plataforma digital, e também a própria empresa, né? As instituições, elas agora estão pressionadas, porque se elas não fizerem,
agora é lei, agora a pessoa pode ir ao Poder Judiciário. Então, nós esperamos que as próprias instituições financeiras já atuem de uma forma mais flexível para conseguir fazer uma renegociação. Aliás, é importante deixar claro, doutor Pagan, que não vale renegociar para fazer novas dívidas, né? Pois é, isso está muito claro na lei, Cláudio. Você tocou num ponto muito importante. A lei exclui essa possibilidade de financiamento para aqueles que estiveram de má fé e também para compras de luxo. Então precisa tomar muito cuidado, é para pegar mesmo aquelas pessoas que estão numa situação, foi a pergunta do Israel lá no início, né? São essas pessoas que estão numa situação de dificuldade por conta de empréstimos sucessivos ou de muito longos. Agora, a lei exclui essas outras situações e atenção, hein? Cuidado quando você falou de renegociação, porque há muitas empresas aí, inclusive na internet, que prometem coisas que são impossíveis ou muito improváveis, né? Limpar o nome, tome muito cuidado com isso, porque vai se endividar mais. Doutor Pagan, o presidente Bolsonaro, após fazer aí o anúncio dessa regra de superendividamento, ele deixou de fora a possibilidade da pessoa desistir após 7 dias da contratação do crédito consignado. Por quê, doutor? Nós temos já uma disposição no próprio Código, né, que diz que quando o contrato é realizado fora do estabelecimento comercial, normalmente, às vezes isso acontece no crédito consignado, às vezes não. Às vezes a pessoa vai até a agência, mas hoje nós temos outros tipos de crédito que são oferecidos pela internet. Então, esses da internet, fora do estabelecimento, já podem, né? Então, esse veto não teve efeito para esse tipo de situação. Agora, ele disse que a outra situação pode causar uma insegurança jurídica. Nós ainda não tivemos uma avaliação, esse veto pode cair no Congresso, né? Então nós temos que esperar um pouquinho. Mas a justificativa foi essa. Eu acho que o veto não foi adequado, porque nós temos situações em que a pessoa faz um contrato, às vezes pressionada, às vezes pensa um pouquinho, às vezes ela fica com vergonha, sabe, Israel, de ler ali, de fazer perguntas, volta para casa, conversa com uma pessoa que está mais acostumada com isso e daí desiste. Então eu acho que a desistência num prazo de 7 dias era absolutamente adequada. Eu acho que o Congresso tem aí uma importante missão de restabelecer isso que já estava no projeto de lei original. Que essa é uma lei que funciona muito para as compras via internet. Hoje já é tradicional na maioria dos grandes sites. Vocês acreditam que isso pode servir também no sistema financeiro? A lei dispôs expressamente sobre isso, não são só os empréstimos, né? São também as vendas a prazo. E ela foi muito clara ao dizer que, às vezes, nós do Poder Judiciário tínhamos aí uma ideia de que eram contratos autônomos, independentes. A compra e venda era um contrato e, de outro lado, tinha esse contrato de crédito, né? Agora não, agora a lei criou uma interdependência, isso vai poder também abarcar essas outras situações de vendas a prazo. Normalmente os juros aí estão embutidos, por isso também há uma disciplina, há uma regra específica sobre essa propaganda, né? Perfeito. Foi também objeto de um veto, mas é importante que isso agora nós do Poder Judiciário, da Justiça, Cláudia, temos um norte, ficou mais fácil para a gente entender tudo isso, e também para as instituições financeiras, eles têm que seguir esse trilho, né? Porque antes havia muita liberdade e, por conta dessa liberdade, abusos e má-fé. Aí a regra fica mais clara. Doutor Pagan, nosso tempo infelizmente está esgotado, mas eu gostaria de agradecer imensamente as explicações, um programa muito importante para a nossa comunidade nesse momento tão difícil. Um grande abraço e uma próxima oportunidade. Eu que agradeço vocês da Band Vale, sempre prestando um importante trabalho, um serviço à população em relação a essas relações de consumo. Eu que agradeço em nome do Poder Judiciário. Muito obrigado. O Band Entrevista fica por aqui, mas sempre o nosso encontro marcado com você é aos sábados, agora às 7 da noite. Lembrando, ainda tem reprise na madrugada de segunda-feira após o programa Show Business, e você pode acompanhar o Band Entrevista na íntegra no nosso canal do YouTube. Muito obrigado pela sua companhia, até a próxima. Muito obrigado, boa noite.